Boa tarde, alunos da Escola Estadual Padre Francisco Correia e alunos do EREM Francisco Pereira da Costa. Sou o professor Daniel, professor de Química. Estou aqui para gravar essa aula a respeito de transformações gasosas, né? Continuando nosso assunto sobre o estudo dos gases. Em um primeiro momento, nós estudamos, né, a equação de Clapeyron, a equação que é P vezes V igual a N vezes R vezes T. Nesse momento, nós vamos estudar a outra fórmula, a fórmula geral dos gases, não é isso? Então, prestem atenção aqui. Caso exista alguma dúvida, vocês tirem nos momentos de aula, tá certo? Então, vamos lá. Nós vimos por as aulas via slide, né, via Google Meet, que nós temos as três transformações gasosas. A transformação isobárica, a transformação isotérmica e a transformação isovolumétrica ou isocórica. É importante que a gente entenda que nós temos a fórmula geral dos gases, né? Essa aqui é a fórmula geral, P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Fórmula essa que nós vamos estudar a partir de agora. A partir de cada transformação, né? A partir de cada transformação, essa fórmula vai se alterar. Na verdade, não é uma alteração da fórmula, e sim um cancelamento de alguma grandeza onde, né, nessa equação não esteja constante. Observe, na transformação isobárica, então nós vimos que a transformação isobárica significa pressão constante. Então, se a pressão é constante, é a mesma coisa que a gente anule a pressão da minha fórmula. Então, eu tenho aqui P1, que é a pressão inicial, e P2, que é a pressão final. Então, eu corto aqui, ó. Cortando as duas, vai sobrar o quê? Vai sobrar V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Então, quando a questão vier dizendo que a pressão está constante, nós utilizamos essa aqui, né? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Se vocês não se recordarem, não tem problema. É só copiar a equação inteira, né, e cortar a pressão, já que a pressão é constante. Então, eu corto a pressão. Quando eu corto a pressão aqui, ó, quando eu corto a pressão, vai sobrar exatamente V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Beleza? Já na transformação isotérmica, é quase a mesma coisa. Térmica vem lembrar a temperatura. Então, a temperatura está constante. A temperatura estando constante, ó, eu venho aqui anulo T1 e T2. Vai sobrar o quê? Vai sobrar P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Né? Então, quando a questão vier dizendo que a temperatura está constante, eu anulo a temperatura, né? Porque ela não se alterou, ela não variou. E isovolumétrica ou isocórica é a mesma coisa. Ó. Isovolumétrica, volume constante. Então, eu vou anular o volume. Então, consequentemente, vai sobrar P1 sobre T1 e P2 sobre T2. Né? Lembrando que P1, pressão inicial, P2, pressão final. V1, volume inicial, V2, volume final. T1, temperatura inicial e T2, temperatura final. Vamos ver aqui na prática como é que irá vir, né, nas questões para que a gente possa responder. Eu fiz duas questões com transformações, certo? E fiz uma questão quando não vem nenhuma transformação, porque às vezes acontece não vir transformações, beleza? Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui essa folha. Vamos lá. Nós temos aqui essa primeira questão. Ela nos diz o seguinte, ó. Um cilindro... só um instante. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quisermos que o volume diminua para 25 ml, temos que aplicar uma pressão igual a quanto? Então vamos lá, vamos observar aqui. Vamos primeiro ver se nós temos alguma transformação, não é isso? Então prestem atenção. Aqui a questão está dizendo, ó, mantendo a temperatura constante. Então a questão está dizendo, né, que nós temos uma temperatura constante, ou seja, T, né, está constante. Né, T está constante. Então observe. Vamos primeiro montar a questão quando a temperatura está constante. Aí eu venho aqui, ó, e percebo. Quando a minha temperatura está constante, ou seja, transformação isotérmica, como será a fórmula? P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, eu venho aqui e coloco a fórmulazinha já em cima para a gente não esquecer. Então, P1 vezes V1
igual a P2 vezes V2. Assim, então, essa será a nossa fórmula. Beleza? Agora, nós vamos separar as grandezas direitinho. Observe que essa parte é muito importante. Ó. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml. Pessoal, lembra que eu falei que sempre que vier ml ou litros, eu estou tratando do volume, não é isso? Então, aqui, ó, um cilindro contém êmbolo móvel de 100 ml. Então, aqui será o meu V1, né? Ou seja, o meu volume inicial. De CO2 a um ATM. Um ATM, eu vi que quando vem ATM, né, seria a pressão. Então, aqui vai ser, né, P1. Manter a temperatura constante, já vimos que a temperatura fica constante, então esquece temperatura. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, então, peraí, já me deu um V1 aqui inicialmente, então aqui vai ser V2. Teremos que aplicar uma pressão igual a quanto? Então, está procurando a pressão, então está procurando P2. Então, eu vou substituir as minhas grandezas aqui do lado, ó. Eu vou colocar tudo que tem aqui, eu vou colocar aqui bonitinho, igual a gente fazia na equação de Clapeyron. P1 é V1, P2, V2. Vou separar os valores aqui bonitinho para que a gente possa responder melhor. Então, vamos lá. P1, quem é P1 aqui? Ó, P1, 1 ATM. Quem é V1? V1, 100. V2, P2, perdão, é quem ele está procurando, né? P2 é quem ele está procurando, não sei. E quem é V2? 25. Então, aqui, eu vou substituir os valores, né? Eu vou substituir todo mundo um abaixo do outro. Então, vamos lá. Deixa eu substituir aqui. Quem é P1? 1. Vezes. Quem é V1? 100. Igual. Quem é P2? Quem eu estou procurando. Então, eu repito o próprio P2. Vezes. Quem é V2? 25. Então, já substitui todo mundo bonitinho aqui, ó. Todo mundo está substituído. Do mesmo jeitinho de cima, está substituído. P1 é 1, V1 é 100, P2 não tem valor, estou buscando, V2 é 25. Agora, eu vou responder. Como é que eu vou responder isso aqui, pessoal? Eu vou responder primeiro o que vem antes da igualdade e o que vem depois da igualdade. É assim? Então, vamos lá. 1 vezes 100... 100, não é isso? Resolvi. Igual P2 vezes 25. Então, lembra que eu falei que a multiplicação por uma incógnita é a multiplicação e a incógnita, não é isso? Então, aqui eu posso fazer, ó, 25 P2. Beleza. Quando eu só tenho um número antes da igualdade e um número depois, o que é que eu tenho que fazer? Observe que a letra, a incógnita, não está do lado de cá. Eu quero essa letra aqui, só que eu não posso trazer ela sozinha para cá. Porque, na verdade, aqui é 25P2. É uma coisa só aqui, ó. Então, eu tenho que trazer isso para cá. Só que eu trazendo isso para cá, isso aqui vai ter que ir para o outro lado. Então, ó, eu vou trazer 25P2 para cá. Então, 25P2 igual. E trago 100 para cá. Pronto. Quando eu estiver com a incógnita já do lado de cá, aí sim. Agora eu posso deixar a letra sozinha, né? Então, deixo, ó, P2 igual. Quem já está do lado de lá fica em cima, ó, 100. E esse de baixo passa dividindo. Então, 25. Então, P2 é igual a 100 dividido por 25. Não precisa fazer esse cálculo, né? Dá 4. Então, a pressão será 4 ATM. Beleza? Vou responder as demais no outro vídeo. Vamos lá.